Os Mormons, uma seita muito perigosa, mais do que você imagina, porque eles acreditam na ressurreição dos mortos através de um batismo. Ou seja, eles também acreditam no purgatório, mas também são como uma espécie de maçons. Algo muito delicado, porque eles dizem que o Senhor Jesus apareceu na América e se revelou a algumas tribos daquele lugar, a algumas tribos indígenas, umas pérolas, umas tábuas de ouro. Tudo isso e muito mais vamos descobrir hoje. A trágica vida imoral desse profeta e fundador dos Mormons, chamado José Smith. Também existem coisas ocultas que eles praticam e também há a adoração a um demônio chamado Baphomet. Tudo isso vamos expor hoje. E vamos demonstrar mais uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus, único livro, único inspirado. E que o livro de Mórmon, assim como a Pérola de Grande Valor, o livro de Convênios, tudo isso, que são os livros que essa igreja dos santos dos últimos dias utiliza, vão ser completamente desmascarados, porque a palavra de Deus é real. Eu já li o livro de Mórmon, também conheço a Pérola de Grande Valor, conheço muito bem a doutrina, conheço muito bem os rituais que são realizados no templo. Também hoje vou te explicar por que eles não permitem que homens negros frequentem suas igrejas, ou seja, eles são racistas. Eu te incentivo a ficar até o final deste vídeo, porque à luz da palavra de Deus, nós vamos evangelizar o mundo inteiro para que conheçam a verdade. A única verdade é a Bíblia, os 66 livros de Gênesis até Apocalipse. Deixe seu like neste vídeo e compartilhe. Compartilhe com outras pessoas para que possam participar deste estudo. Se é a primeira vez que você está conosco, te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações. Muito bem, vamos ver os pontos da sua doutrina. Isso é importante porque no mundo essas figuras abundam. Inclusive, o número de Mormons é maior do que o das Testemunhas de Jeová, que você vê de porta em porta. Por quê? Porque há missionários que são financiados, já que os Mormons, em sua história, são donos de Las Vegas. Então eles pagam aos missionários, que eles chamam de élderes, para que vão de casa em casa e também para que vão a outros países. Muitas pessoas entram nessa religião com o propósito de serem enviadas para outros países e outras culturas, e vários deles que entraram perceberam todas as atrocidades, tanto doutrinárias quanto a poligamia que é praticada dentro dessa seita. Muito bem, vamos falar sobre a Trindade, porque a Trindade é um conceito que eles também utilizam, mas eles tratam desse jeito. Os Mormons acreditam que Deus, o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo são três pessoas distintas, uma trindade onde cada um habita em um corpo específico. Isso é o que eles acreditam, por isso vou simplesmente citar e depois vou te mostrar como demonstrar pela palavra de Deus todos esses dados errôneos. Ou seja, são eles que acreditam em um Deus de três cabeças. Também sobre o conceito de Deus, isso é ainda mais delicado, por isso te digo que eles têm muita semelhança com os maçons. E isso vamos ver no final. Por isso fique conectado, porque no final vou te dizer qual é a relação. Os Mormons com os maçons, a maçonaria. E a maçonaria tem muita relação com os Illuminati. Então, com o conceito de Deus, eles ensinam que Deus, o Pai, uma vez foi um homem mortal. E que começou a transcender, a aprender, até se tornar um Deus. E que os seres humanos também podem seguir esse mesmo exemplo até se tornarem um Deus, ou seja, que podem transcender. Ou seja, eles também acreditam de certa forma na reencarnação, na emanação, que foi aprendendo e aprendendo e aprendendo.
um homem mortal com defeitos, com erros, mas com o tempo foi amadurecendo até se tornar um Deus, e que todos os seres humanos podemos fazer o mesmo. Sobre Jesus Cristo, eles acreditam que Jesus Cristo é o Filho literal de Deus, que é completamente diferente, que não é Deus, ou seja, eles acreditam que não é Deus e que foi gerado fisicamente, ou seja, que o Pai teve relações íntimas com Maria para gerá-lo, ou seja, teve que haver duas formas de se tornar homem. Uma para ter relações íntimas com Maria e para gerar Jesus Cristo. Olha, quero te dizer uma coisa, isso talvez não te digam em outros canais, mas eu te digo diretamente. Esta é uma realidade sobre a revelação contínua. A Igreja dos Santos dos últimos dias diz que de vez em quando há uma revelação contínua, ou seja, começou com Adão, depois veio para Jacó, para Abraão e assim por diante. E sempre houve revelação contínua. Sempre houve modificações das revelações. Sempre há uma revelação que deixa para trás a revelação anterior. E assim por diante, até agora, eles dizem que o último profeta dessa revelação e atualização da Bíblia, ou seja, que a Bíblia continua sendo atualizada, acreditam que é José Smith. Esse é o pensamento deles. Ou seja, que há profetas, inclusive eles dizem que há 70 profetas, os da revista Aiona, que eles têm revelações contínuas. Ou seja, 70 apóstolos se reúnem para receber revelações contínuas. E aqui tem muito assunto para discutir sobre esse livro, conhecido como Outra Revelação de Jesus Cristo. E que, obviamente, isso tem a ver com quando Jesus Cristo pisou o continente americano. Ou seja, que Jesus Cristo ressuscitou e apareceu de uma maneira especial para os Mormons. Para eles, isso é uma fantasia muito real. Para eles, estão satisfeitos com essas historinhas, com esse misticismo, então consideram o livro de Mórmon como uma escritura sagrada, ou seja, como uma escritura inspirada junto com a Bíblia. Eles também têm outro livro chamado Doutrina e Convênios e a Pérola de Grande Valor. Pastor, o senhor já leu esses livros? Sim, esses livros, quando entregam o livro de Mórmon para você, que é um livro de capa azul, no final aparecem esses livros. E há algumas bíblias na editora deles que eles chamam de tripla, onde aparece a Bíblia, a Pérola de Grande Valor e o livro de Mórmon como um só livro. E eles entregam esse livro, e é esse o livro que eles carregam. Tem suas capas, tem seus zíperes. Essa é a forma como eles evangelizam o mundo. Sabemos que o fundador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, José Smith, afirmou que um anjo chamado Moroni antes não era um anjo, mas se tornou um anjo. Esse é o pensamento deles. Algo que jamais foi comprovado, e vamos perceber os erros nos quais eles caíram. Que esse rapaz tinha 14 anos de idade e ele estava orando a Deus. Um dia, ele foi ao bosque orar a Deus e disse: Senhor, a qual igreja de todas as igrejas que existem? Sabemos que na América havia a igreja metodista, batista, episcopal, todas as igrejas e denominações cristãs e também a igreja tradicional. Então ele orou ao Senhor e disse: a qual igreja devo ir? E que imediatamente o céu começou a brilhar, o sol lançou um raio sobre ele e ele recebeu uma revelação e uma voz do céu que lhe dizia: Filho, não frequente nenhuma igreja, porque todas as igrejas me honram com os lábios, mas o coração delas está longe de mim. Então essa é a história que ele conta. Imaginem, e diz que não, que você tem que fundar sua própria igreja através de umas tábuas de ouro que eu vou te mostrar. Você tem que fazer uma introdução própria, uma tradução própria da Bíblia. Você tem que traduzir essas placas de ouro que eu vou te mostrar. Esse é o relato. Em que ano o anjo Moroni visitou este senhor? No ano de 1823. E lhe indicou a localização de umas placas de ouro enterradas em uma colina perto de Nova York. Placas de ouro.
E essas placas continham registros de antigos habitantes das Américas e sua relação com Deus e a aparição do Senhor Jesus Cristo neste lugar. O que você acha? Agora vamos debater ponto por ponto com a palavra de Deus. A visita do anjo Moroni, Joseph Smith afirmou que Moroni é um ser ressuscitado que havia sido um profeta nas antigas Américas. Ele apareceu para ele em várias ocasiões. Moroni instruiu-o sobre essas placas e sobre sua importância. Se você olhar no livro de Mórmon, nas primeiras páginas, você vai perceber que é um homem musculoso que está recebendo algumas tábuas. Pastor, o senhor já leu o livro de Mórmon? Para minha infelicidade, sim, porque perdi muito tempo lendo esse livro e ele não tem nada de espiritual. Placas de ouro. O Smith disse que as pranchas estavam escritas em uma língua chamada egípcio reformado. Além disso, esse homem era um analfabeto bíblico, era um analfabeto teológico. Ele disse que apareceu para ele e quero te dizer, pode ser verdade, pois a Bíblia afirma que Satanás se disfarça de anjo de luz. Talvez eu não negue isso. Um anjo, mas um anjo caído. Um anjo caído, não um anjo do céu, e que obviamente continha a história de um povo antigo, os nefitas e os lamanitas. A gente diz que isso está relacionado com o Oriente Médio e seus tratos com Deus. Ou seja, essas culturas das quais vamos falar mais adiante. De onde vêm, de que tribo vêm essas culturas que nem sequer aparecem na Bíblia. Eu li a Bíblia mais de 40 vezes e é a primeira vez que encontro essas tribos. Parecem do Oriente Médio, mas não são bíblicas. Smith afirmou que com a ajuda de instrumentos especiais. E você sabe quais são os instrumentos? Ou seja, ele tinha um chapéu enorme, ele tinha um chapéu muito grande e colocava a cabeça dentro desse chapéu e havia duas pedrinhas, o Urim e o Tumim. O Urim e o Tumim realmente aparecem na Bíblia, mas essas eram práticas e eram revelações que Deus dava no Antigo Testamento, desde que Jesus Cristo se tornou real na história. Antes e depois disso, nunca mais voltou a se revelar dessa maneira através do Urim e do Tumim. Mas esse homem diz que no ano de 1830 ele colocava essa cabeça em um grande chapéu e escolhia algumas pedrinhas chamadas Urim e Tumim. E graças a essas pedrinhas ele pôde traduzir as placas para o inglês. Esse trabalho resultou no Livro de Mórmon, publicado pela primeira vez no ano de 1830. O que você acha? Colocaram as pedrinhas? Final dos mágicos. Uma seita perigosa, mais do que você pensa. E ele se tornou culpado. De verdade, é importante que você aprenda isso no seminário bíblico, na teologia. Existe uma matéria chamada Seitas e Heresias, ou Religiões ou Divindades. Hoje você tem a oportunidade de assistir vídeos completos sobre como religiões ou divindades. Hoje você tem a oportunidade de assistir vídeos completos sobre cada religião em particular. Já falamos sobre as testemunhas de Jeová e todos os textos deturpados que eles têm. Hoje quero expor a seita dos Mórmons e todas as falsidades, apostasia e enganos que eles sempre têm. Nós somos cristocêntricos. E para quê? Nós vamos a um seminário para aprender teologia, mas por que você não deixa as outras religiões em paz? O apóstolo Paulo diz que nós devemos debater e demonstrar a verdade da paz, a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, cada vez que ele ia evangelizar um lugar, neste caso Éfeso, ele teve que demonstrar pelas Escrituras, provar pelas Escrituras que Deus é real. Uma vez, ele chegou a Atenas e se deparou com uma frase que dizia: ao Deus desconhecido, e ele disse: esse Deus que vocês dizem que não conhecem. Vocês não o conhecem, eu o conheço e vim apresentá-lo a vocês. Nós conhecemos toda a cultura grega a qual o apóstolo Paulo teve que enfrentar. O apóstolo Paulo teve que enfrentar os estoicos, e o apóstolo Paulo, com a palavra de Deus, debatia poderosamente, até mesmo com apologistas. De onde vem a palavra apologética, que é a defesa da fé? Diz que era um homem poderoso nas Escrituras, com a capacidade de debater com outros sobre o Senhor Jesus Cristo. Então não venha me dizer aqui para deixarmos as religiões em paz.
E quantas pessoas estão sendo enganadas por esses personagens, por esses falsos profetas, e quantas pessoas frequentam essas reuniões? E depois, como é difícil tirar nossos familiares desses lugares, a gente sair e depois a gente tem. Nós temos uma meta: evangelizar o mundo inteiro com a palavra que o Senhor Jesus Cristo ensinou e estabeleceu. Por isso, se você quiser me ajudar, compartilhe este vídeo. Essa é a maneira para que as pessoas saiam do engano. Eu sei que este vídeo vai ser de muita ajuda para aqueles que, infelizmente, estão enganados nessa seita. E aqueles cristãos que de repente tenham a intenção de ouvir e queiram ir escutar esse tipo de fábulas, historinhas e lendas, que evitem isso. Então, fala-se de uma revelação angelical. E a Bíblia adverte contra aceitar evangelhos diferentes, ou seja, como evangelizar um mormon? Fácil. A Bíblia adverte, mesmo que sejam revelados por anjos. Veja o que diz Gálatas 1:8, a palavra de Deus. Bendita, bendita seja a palavra de Deus. Eu, quando conheci essa seita dos mormons, sempre lia a Bíblia e dizia: esse texto eu vou usar. Evangelizei 2 missionários que iam me buscar em casa. Eles eram do Peru, ainda me lembro. Elder Falcon, que é o sobrenome Elder, significa ancião. E o Elder Chaves vinham do Peru e eles me evangelizavam. E uma vez eu mostrei para eles, pelas escrituras, todos os textos e todos os erros doutrinários que eles tinham. E eles disseram: isso não nos ensinaram. Eles ficaram assustados, nunca mais voltaram. Tomara que o Senhor os tenha persuadido a voltar à sã doutrina. Gálatas 1:8 diz: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, neste caso, a Bíblia não pode se contradizer. Então, como assim outro testamento do Senhor Jesus Cristo? Veja, ou um anjo do céu vos anunciar outro evangelho diferente do que temos anunciado, seja anátema, seja maldição. Outro evangelho. Sabe o que diz o livro de Mórmon? Lá na capa diz: o livro de Mórmon, outro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Como assim outro evangelho? A Bíblia diz que nós somos o 5º evangelho. Em nenhum lugar diz isso. A Bíblia diz que somos cartas lidas. Essa também é uma mentira de tradição que veio de muitos pastores e muitos teólogos. Nós não somos o 5º evangelho. Nós somos cartas lidas, que é muito diferente. Pare de ficar inventando coisas que a Bíblia não diz. Então, esses senhores sem vergonha, ou seja, esse homem, José Smith, não sei onde ele está, de verdade, José Smith, disse que um anjo chamado Moroni, um anjo, revelou para ele outro evangelho, diferente dos 4 evangelhos que já existem. Um evangelho diferente. Mas se até mesmo nós, ou um anjo do céu, vos anunciar outro evangelho diferente do que já anunciamos, seja anátema. Quem está falando? O apóstolo Paulo. Para quem? Para os Gálatas. Isso serve para nós. Para quê? Agora, quando foi escrita essa escritura? Praticamente no ano 62 depois de Cristo. Quando foi inventado o livro de Mórmon, ou supostamente foi revelado o livro de Mórmon. No ano de 1830, ele percebe isso e nós não sabemos o que fazer. Agora, quando falo de 4 evangelhos, falo dos evangelistas, mas na verdade é um evangelho só. Então, qualquer pessoa que diga que um anjo do céu revelou um evangelho diferente do que os apóstolos da Bíblia pregaram, seja anátema, ou seja maldito. Ou seja, o livro de Mórmon, junto com Doutrina e Convênios, pérola de grande valor. São Preço, Doutrina e tudo isso, e a revista Aliahona e tudo isso é maldito. Esse livro está sob maldição. Se você tem um desses livros, queime, rasgue, livre-se dele, porque é anátema, é maldição. Eu tinha isso porque queria estudar, investigar, mas depois percebi o que eu tenho aqui. Através disso, Satanás pode se aproveitar. Então peguei esses livros e os queimei. Queime. O livro de Mórmon, ele está sob maldição. Maldição, porque supostamente é a revelação de um anjo. Mas aqui a Bíblia diz: ainda que seja um anjo do céu, se vier com um evangelho diferente, seja anátema.
Então vejam como é importante vocês, queridos estudantes da Bíblia que me acompanham hoje, como é importante que você compartilhe essa mensagem. Tomara que alguns dos mórmons conheçam essa mensagem e se arrependam desse pecado. É tão grande pertencer a essa seita, e o que está em jogo é a sua salvação. Então, nessa passagem, frequentemente citada pelos críticos para questionar a autenticidade da revelação de Joseph Smith. Agora vamos falar sobre as placas de ouro. Não há evidência arqueológica nem histórica que apoie a existência de placas de ouro ou das civilizações descritas aqui no livro de Mórmon. Porque o livro de Mórmon tem muitas civilizações que eu não sei de onde ele tirou. Esses nomes, esse personagem é muito bom para inventar nomes. Hoje em dia, como é difícil dar nome para um animal de estimação. E esse homem inventou um monte de culturas que não aparecem na história. Não aparecem, só aparecem no livro dele. É que isso é revelação, não é revelação. Leia, por favor, com atenção o livro de Gálatas. E o método de tradução. O processo de tradução descrito por Smith usando instrumentos mágicos. Não tem paralelo na história bíblica ou na tradição cristã. Não tem nada a ver. E a Igreja dos Mórmons, assim, com todas essas incoerências, heresias e todas essas filosofias, todas essas lendas e fábulas, tem mais seguidores do que as testemunhas de Jeová. O que você acha? Mas a inconsistência nos testemunhos, os relatos das pessoas próximas a José Smith sobre a obtenção e tradução das placas apresentam inconsistências e têm sido alvo de críticas. Muitos dizem que há umas 30 revelações que ele teve, não é? Essa é a que nós sempre pregamos. Aquela de quando ele tinha 14 anos, saiu para a floresta e perguntou a qual igreja deveria ir e que o Senhor falou com ele através de um sol brilhante e disse: não vá a nenhuma. Não, há muitas. E entre eles sabem disso, ou seja, os membros dessa seita dizem isso uns aos outros. Eles dizem: José Smith teve várias revelações, não apenas uma. Qual delas te contaram? E assim começa. O fundador da Igreja dos Santos dos Últimos Dias é José Smith. Nós, como cristãos, sabemos que Jesus Cristo não veio fundar nenhuma religião, mas que devemos segui-lo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, a afirmação de que um anjo revelou o livro de Mórmon a José Smith é uma pedra angular da fé mórmon. Mas também é uma das razões pelas quais essa religião tem sido alvo de ceticismo, e obviamente por causa dos versículos bíblicos. Eles também leem a Bíblia, mas leem muito mal, porque se realmente a lessem, já teriam eliminado o livro de Mórmon dessa literatura. Dentro da doutrina da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, há um ensinamento que sustenta que os povos antigos mencionados no livro de Mórmon, como os Nefitas e os Lamanitas, imagina esses nomes, são descendentes das tribos de Israel, especificamente da tribo de José. José? Por isso ele se chama José Smith. O que será que isso tem a ver? Qual é o respaldo bíblico? E quanto ao ensinamento sobre a descendência de José, vamos falar sobre as origens israelitas. Eles adaptam isso. E muitas pessoas dizem: uau, na verdade isso é um espírito de fascinação, um espírito de confusão. São muitos os demônios que se ativam para cegar as pessoas e dizer: isso é verdade. Porque veja, você que é cristão e que conhece a realidade da palavra de Deus e que acreditamos na Bíblia, isso não faz sentido. Ou seja, isso é totalmente incoerente. Mas há pessoas que acreditam nisso, há pessoas instruídas dentro dessa seita, há pessoas preparadas, secularmente muito inteligentes. Mas mesmo assim, com um coeficiente intelectual alto, continuam sendo enganados porque há espíritos de confusão. O livro de Mórmon relata que um profeta chamado Lehi vivia em Jerusalém por volta do ano 600 a.C. e foi advertido por Deus sobre a iminente destruição da cidade. Lehi e sua família, preste atenção nisso.
Como ele foi advertido sobre a destruição da cidade de Jerusalém, outra coisa que já conhecemos, o exílio e tudo isso, conhecemos pela Bíblia. Eles tentaram se encaixar, ou seja, o livro de Mórmon vai tentar se encaixar na história bíblica de qualquer jeito. Ou seja, que a família dele, esse homem Lehi e sua família, emigraram para o continente americano. O que você acha? Chegaram ao continente americano. Ah, que bom! Então a gente pensa, poxa, essa história é interessante. Vamos ver do que se trata. Segundo o relato, Lehi era descendente de Manassés. Lehi, descendente de Manassés. Vamos procurar em todos os nomes bíblicos. Não está lá. Obviamente, não está, porque senão a gente faz a pesquisa e chega à origem, como nós fizemos, a origem das nações. Um dos 12 filhos de Jacó, também conhecido como Israel, ou seja, Manassés. A origem desse homem era pelo lado de Manassés, ou seja, José, para que fique mais claro. Povos do livro de Mórmon. Os descendentes de Lehi se dividiram em dois grupos principais, ou seja, os descendentes que habitaram lá no ano 600 a.C., Deus supostamente os advertiu que Jerusalém seria destruída e que eles seriam levados cativos para a Babilônia. Então ele, para evitar esse cativeiro, foi viver nas Américas. E a partir daí começou a crescer, e surgiram dois grupos. Os nefitas e os lamanitas, que enfrentaram várias guerras e conflitos. Isso é mentira! Você não vai encontrar isso na história real. A narrativa sugere que esses povos mantiveram uma herança israelita. A fábula não é a narrativa, é a fábula. E que foram visitados por Jesus Cristo após sua ressurreição. Ou seja, que Jesus Cristo chegou depois de ter ressuscitado. Ele apareceu para eles lá na América. Mas a Bíblia não menciona nada sobre essa aparição na América. A Bíblia diz que ao último apóstolo, como a um nascido fora de tempo, o Senhor Jesus Cristo apareceu, e esse não é nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo. Eu quis fazer este vídeo bem completo, porque vi alguns vídeos que sim, falam sobre a doutrina, mas não são tão completos. Eu quis fazê-lo completo para que você tenha bases fortes, firmes, sólidas, para que você possa pregar para outros. Isso se chama pregar. Quando somos enviados para a universidade, lá encontramos uma forte corrente de ateísmo. Então eu preciso aprender apologética, a defender a fé. Eu tenho que demonstrar diante dos ateus que o Senhor é Jesus Cristo, é Deus, e que é real, e que existiu, e que o túmulo está vazio. Agora também. Por que nós não podemos nos meter com as igrejas deles e eles podem se meter conosco? Porque eles sim vão bater na porta. Eles sim pagam por anúncios que chegam até nós. Quando estamos assistindo a um vídeo, talvez no YouTube, no Facebook, chega uma propaganda. Você gostaria de ser mórmon? Você gostaria de orar como nós? E isso é delicado. Os lamanitas, como ancestrais nativos dos americanos, segundo a doutrina mórmon, os lamanitas são antepassados de alguns dos povos indígenas das Américas. Essa crença é parte fundamental da identidade religiosa dos mórmons e de sua interpretação da história pré-colombiana. Ou seja, onde nascem os mórmons, José Smith, América, Estados Unidos, nasce essa seita. Assim como nos Estados Unidos, nasce a seita das testemunhas de Russell, Carlos Russell. Já falamos sobre isso e eu tenho um vídeo completo sobre essa doutrina. Olha, você vai aprender isso hoje. Tudo isso nós vamos aprender e a cada dia estaremos demonstrando com as Escrituras, debatendo com base nas Escrituras. Talvez as viagens missionárias já não sejam mais possíveis para chegar a um lugar, mas podemos fazer isso através desses meios. Ou seja, se o apóstolo Paulo estivesse aqui, ele não mandaria cartas, ele faria vídeos. As cartas eram para aquele tempo e eram muito essenciais. Mas se o apóstolo Paulo estivesse na nossa época, ele estaria fazendo vídeos e falando para todo mundo sobre o Senhor Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por este meio. Cada vez que eu lia a história do apóstolo Paulo, eu dizia: Senhor, eu quero ser como o apóstolo Paulo. Me ajuda. Qual é o barco? Qual é o lugar onde eu vou pregar? E agora o Senhor me mostra que os métodos mudaram, mas que a essência da palavra de Deus é a mesma. O importante é que a palavra não fique presa. A palavra continua se espalhando e você também que me ajuda a compartilhar contradições e controvérsias.
Evidências genéticas, estudos de DNA, não encontraram evidências conclusivas que conectem os nativos americanos com os povos semitas do antigo Oriente Médio, semitas. Lembre-se que praticamente ali nós vemos o continente europeu, o continente antigo, os continentes antigos que são Europa, Ásia e África. A Bíblia foi escrita em 3 continentes: Europa, Ásia e África. Obviamente, se foi escrita em 3 continentes, quer dizer que os 3 continentes vêm dos 3 filhos de Noé. Sem, Cã e Jafé. Jafé é a Europa, Jafé é a Rússia. Nós somos de Jafé. A maioria das evidências genéticas aponta para uma origem asiática dos nativos americanos. Nós, ou seja, nossos indígenas latino-americanos, são descendentes da Ásia. Somos descendentes asiáticos, ou seja, somos descendentes de quem? De Jafé. É preciso pensar muito sobre isso. Jafé, Rússia, todos eles vieram e começaram a colonizar. Obviamente, depois vieram os espanhóis, e isso já é diferente. E houve uma mistura, nos trouxeram certas religiões. Entre eles vinha Cristóvão Colombo, e Cristóvão Colombo também era judeu, e aí começou uma mistura. Mas quando falamos da origem, os indígenas, antes de serem colonizados pelos espanhóis, eles passaram pelo Estreito de Bering, que são as 2 ilhas conhecidas como as Ilhas Diômedes, que ficam entre o Alasca, que pertence aos Estados Unidos, e a Rússia. Isso praticamente dá para atravessar a nado. Ou seja, você pode sair do Alasca, que pertence aos Estados Unidos, e chegar à Rússia nadando através das Ilhas Diômedes. Essa é a realidade. Como chegaram a povoar o continente americano? Chegaram através das Ilhas Diômedes. Essa é a realidade. Esse é um estudo que eu realizei e está comprovado. Está comprovado. Você pode pesquisar sobre as Ilhas Diômedes. Muito bem. A evidência arqueológica e antropológica. Não foi encontrada evidência arqueológica que apoie as civilizações descritas no Livro de Mórmon. Como quais? Como os Nefitas e os Lamanitas. A cultura tecnológica e cronológica das civilizações pré-colombianas conhecidas não coincide com os relatos do Livro de Mórmon. Não coincide em nada. Nada. Contradições bíblicas. A Bíblia não menciona nenhum êxodo das tribos de Israel para o continente americano. Não menciona. As tribos perdidas de Israel, mencionadas nos textos bíblicos, não têm nenhuma referência que coincida com as narrativas do Livro de Mórmon. Não coincide absolutamente em nada. Se você ver no que tanta gente está acreditando, mas isso não é nada. Eu disse para vocês que os Mormons têm algo a ver com a maçonaria, e a maçonaria é muito parecida com o satanismo. Com o satanismo, falando abertamente. A história textual, argumentam os críticos, está inserida no contexto do século XIX, em que José Smith viveu, incluindo mitos e teorias populares sobre as origens dos nativos americanos. Isso influenciou a criação do Livro de Mórmon. Mas vamos continuar com a perspectiva Mormon, ou seja, esses personagens são inventados, eles nasceram dessa suposta revelação, e como eu disse, pode ser um anjo. A Bíblia afirma que qualquer anjo que traga um evangelho diferente, mesmo vindo do céu, é maldito. E desde já concluímos que o Livro de Mórmon ele está amaldiçoado. A perspectiva Mormon, apesar dessas controvérsias, os membros da Igreja dos Santos dos Últimos Dias mantêm sua fé nas revelações de José Smith e o chamam de profeta José Smith e o consideram um Deus até mais importante do que o Senhor Jesus Cristo. Mas quero dizer a vocês que José Smith teve aproximadamente 33 esposas. E uma das esposas mais jovens tinha 14 anos de idade, eles praticaram muito a poligamia. Naquela época, José Smith criou uma teoria de que Deus, ou Jesus Cristo, viviam em um planeta, agora vamos ver como se chama esse planeta, com 7 esposas. Imaginem só. Obviamente,
Hoje em dia, os apologistas mórmons vão dizer que isso é mentira. A crença em uma linhagem israelita para os povos descritos no livro de Mórmon é uma parte integral da fé deles e da interpretação do plano de Deus para a humanidade. Certo? Eles dizem que vem de José e vem de um dos seus filhos chamado Manassés. Graças a Deus nós sabemos disso. Viu por que é importante conhecer bem a Bíblia? Porque quando você conhece bem a Bíblia, qualquer coisa que venha como um erro, como algo falso, você mesmo detecta e diz: isso é mentira, porque a Bíblia não menciona isso. O texto que eles usam para respaldar, porque eles também usam a Bíblia, assim como Satanás disse a Jesus Cristo no deserto, está escrito, e ele estava mencionando a Bíblia. Aos seus anjos dará ordens para que teu pé não tropece em pedra. Ele estava citando o Salmo 91. Você sabia que Satanás sabia o Salmo 91 de cor? Sim. Satanás sabe a Bíblia de cor, de capa a capa, assim como este texto que vou citar, que os mórmons sabem de cor. Ezequiel, capítulo 37, versículos de 15 a 17, e diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, agora pega um pedaço de madeira. Foi assim que os mórmons fizeram quando foram à minha casa. Tenho experiência, não falo apenas do que aprendi na teologia. No seminário bíblico das Assembleias de Deus, não me ensinaram sobre os mórmons. Me ensinaram outras matérias, mas sobre os mórmons não me ensinaram. Ah, por que não ensinaram isso? Bem, nem tudo vão te ensinar em um seminário. Mas neste canal, sim, nós vamos ensinar tudo. Enquanto o Senhor continuar nos permitindo pregar a palavra de Deus por este meio, vamos ensinar tudo. Vamos falar abertamente sobre isso. E sempre defenderei a Bíblia como o livro das eras, o único livro inspirado por Deus, o único livro dado do céu ao homem, para que o homem tenha a vida eterna. A Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. Isso é especial. Veja o que diz Ezequiel. Vou ler isso na Reina Valera. Filho do homem. Eles também têm a Reina Valera, mas não dão tanta importância. Filho do homem, pega um pedaço de madeira e escreve nele para Judá. Para Judá, pega um pedaço de madeira. Eles dizem que esse pedaço de madeira para Judá é a Bíblia. Eles dizem que esse pedaço de madeira para Judá é a Bíblia. Ou seja, o livro dos judeus é a Bíblia. E para os filhos de Israel e seus companheiros. Ou seja, para os filhos de Israel e seus companheiros. Depois, pega outro pedaço de madeira. Opa, vamos ver outro pedaço de madeira. Pega outro pedaço de madeira. E escreve nele para José. E eles dizem que vem de Manassés para José, cajado de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros, junte-os. E eles me passaram assim. Eu já tinha a Bíblia, minha Bíblia de estudo, e acrescentaram o livro de Mórmon, e me disseram, alguns são para você. Fecharam os olhos, fizeram uma oração, e me disse, agora são um só na sua mão. O bastão de Judá e o bastão de Efraim, o bastão de Judá, que é a Bíblia, e o bastão de José, que é o livro de Mórmon, e serão um só na sua mão. E me passaram, e eu fiquei assustado. Eu disse, o que é isso que estão fazendo comigo? Isso é infernal. Por que essa mistura? E para toda a casa de Israel e seus companheiros. Depois, junte-os, um com o outro, para que sejam um só, e serão um só na sua mão. A interpretação Mórmon. Os Mórmons interpretam essa passagem como uma profecia que se refere à Bíblia, como o bastão de Judá, e o livro de Mórmon como o bastão de José, sugerindo que esses dois textos serão unidos nos últimos dias, para testemunhar juntos sobre Jesus Cristo. Que bonito que soa. Mas isso te leva para o inferno. De verdade, isso te leva para o inferno. Então eu cheguei a esse livro, eu o recebi, eu o li, e não é um livro tão ruim assim, de verdade. Um livro que não tem nada de espiritual. E depois de tê-lo estudado, comecei a arrancar as páginas e a rasgá-lo, porque percebi que aquilo era um anátema. Quantas pessoas têm anátema em suas casas? Quantas pessoas têm maldição através de literatura grega, literatura estranha, livros esotéricos? Eu poderia dizer que o livro de Mórmon é um livro esotérico, muito perigoso. E isso é claro. Veja, já expusemos os livros apócrifos, os livros deuterocanônicos, já expusemos o livro das testemunhas de Russell, Testemunhas de Jeová. E agora estamos expondo o livro de Mórmon. Por quê? Porque isso é estranho.
juntos serão um só. Mas outro texto que eles usam é Isaías 29, versículos de 11 a 12. E o texto que eles usam diz assim: toda visão será como as palavras de um livro selado. Ou seja, supostamente o livro de Mórmon permaneceu selado. O qual, se disserem ao que sabe ler e disserem, leia isto agora, ele dirá, não posso, porque está selado. E se derem o livro ao que não sabe ler, dizendo, leia isto agora, ele dirá, não sei ler. Ué, então esse é o livro de Mórmon? Não, de jeito nenhum. Eu estou dizendo que esse livro de Mórmon é muitíssimo inferior a qualquer livro da Bíblia. Esse inferior não tem nada a ver. A interpretação Mormon diz que essa passagem está associada à experiência de Martin Harris, um associado de José Smith, que mostrou caracteres do livro de Mórmon a um erudito que afirmou que não podia lê-los. Não, é que não posso lê-los. Os Mormons veem isso como uma referência às placas de ouro do livro de Mórmon. Algumas delas supostamente estavam seladas, e esse é o livro de Mórmon. Se você perguntar a um Mormon, diga-me em que parte da Bíblia está o livro de Mórmon. Eles não vão dizer que aparece um tal de Mormon. O mais estranho é que dizem que Mormon gerou um anjo chamado Moroni, ou seja, antes ele não era um anjo, era um profeta, e depois virou um anjo. Ressuscitou e levou essa revelação para José Smith. Aqui temos um texto, João 10, 16, que eles também usam, também tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco. Eles dizem que essas ovelhas se referem aos Mormons, aquelas também devo trazer, e ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Refere-se aos americanos, isto é, ao continente americano. Quando diz que tem outras ovelhas, eles interpretam como referência ao continente americano. Essas ovelhas que o Senhor precisava trazer ao aprisco. Tem a ver com as 10 tribos perdidas da casa de Israel, mas também tem a ver com os gentios no geral. Não apenas os americanos, mas todos. Os Mormons interpretam que essas outras ovelhas se referem aos povos das Américas, a quem Jesus Cristo visitou depois de sua ressurreição, como é relatado no livro de Mórmon. Vá, estude isso, e você vai perceber. Eles dizem que Jesus apareceu lá no livro de Mórmon, inclusive está escrito em Nefi, capítulo 3, versículo 12. Vou ler para você literalmente. Separei o parágrafo para ler o que diz em Nefi. Segundo livro de Nefi, capítulo 3, versículo 12 do livro de Mórmon. Não da Bíblia, não procure. Portanto, o fruto dos teus lombos escreverá. E o fruto dos lombos de Judá escreverá, assim como o que for escrito, pelo fruto dos teus lombos e pelo fruto dos lombos de Judá. Crescerá juntamente, para confundir falsas doutrinas, e derrubar contendas, e estabelecer a paz entre o fruto dos teus lombos, e levá-los ao conhecimento de seus pais, nos últimos dias, e também ao conhecimento de meus convênios, diz o Senhor. Segundo eles, é isso que diz. Por isso, a interpretação deste trecho próprio do livro de Mórmon supostamente profetiza que os escritos da descendência de José, representados pelo livro de Mórmon, e os de Judá, representados pela Bíblia, se unirão nos últimos dias. Quanta falsidade encontramos nós nesta seita. Escreva para mim nos comentários se você tem familiares, ou alguma vez, ou se tem uma igreja perto dos santos dos últimos dias. Vamos interagir um pouco, ou escreva para mim se você já frequentou, ou escreva para mim também se você foi Mormon e agora é cristão, ou escreva para mim se você é Mormon e talvez discorde de tudo o que estou dizendo, e está me chamando talvez de mentiroso, ou talvez diga sim, você tem toda a razão, mas acontece isso. Escreva para mim nos comentários. O que dizem os Mormons sobre a salvação e a exaltação? A salvação eles dizem que é pela graça, mas também você pode ir ascendendo de acordo com as obras que você faz. Você pode ir crescendo de acordo com as obras. Ou seja, você pode se tornar um Deus. Ou seja, a salvação é que você venha a se tornar um Deus. Que você consiga se tornar um Deus. Quais são as contradições bíblicas?
no que a Bíblia menciona ou no que eles chamam de trindade, de ter um Deus de 3 cabeças. Ou seja, eles dizem que tem um Deus com um pensamento, cada um em particular, diferente. Totalmente diferente. A Bíblia ensina claramente, em João, capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um, é o que diz a palavra de Deus. A crença mórmon em 3 deuses separados contradiz essa doutrina. A natureza de Deus. A Bíblia ela ensina que Deus é eternamente Deus e não foi um homem. Não é que eu diga, é que Deus, um homem, começou a aprender e a amadurecer até que se tornou um Deus. O Salmo 92 diz assim, vamos ler, antes que nascessem os montes e se formasse a terra e o mundo, desde sempre e até agora. Tu és Deus por todas as eternidades. Ele existe por toda a eternidade. Essa crença de que Deus foi um homem e depois se tornou um Deus, isso é muito estranho. Isso dá aos ateus argumentos para que eles digam, vocês estão absolutamente errados. O ensinamento mórmon diz que Deus foi, por sua vez, um homem. Isso contradiz a crença. A concepção de Jesus, segundo a doutrina cristã, Jesus nasceu de uma virgem pela ação do Espírito Santo. Segundo eles, dizem que nasceu de uma relação íntima. Não. Por uma manifestação sobrenatural. A revelação contínua. A Bíblia sugere que a revelação foi completada no Novo Testamento. Hebreus 1. Versículo 1 diz, Deus, tendo falado muitas vezes e de muitas maneiras, em outro tempo, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou por Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem também fez o universo. Já a revelação está completa. Se alguém diz, tem uma nova revelação, isso é heresia. Não há uma nova revelação. A revelação está completa. O que você recebe é a iluminação do trecho que já está escrito. O que você recebe é a correta interpretação de um trecho. Bíblico, mas revela outra revelação? Não. Não há mais revelações. A Bíblia ela está completa em seus 66 livros. Os mórmons acreditam em revelações adicionais, que a cada dia haverá uma revelação adicional e que a Bíblia vai sendo atualizada. E por isso, eles já têm cerca de 4 livros, além da revista A Jona. 4 livros eles já têm em sua biblioteca. E todos esses livros, além da revista A Iona, eles já têm 4 livros em sua biblioteca e todos esses livros são inspirados e que de tempos em tempos virá uma nova revelação. O livro de Mórmon. A Bíblia não cita o livro de Mórmon ou outras escrituras. Adicional estabelecido no cânon que nós encontramos nos 66 livros. A Bíblia ensina que a salvação é pela graça, através da fé, não por obras. O ensinamento mórmon de que a salvação requer obras adicionais contradiz a doutrina bíblica. E você disse, bom pastor, o senhor mencionou no começo que os mórmons são racistas. E sim, por isso eu lhe disse, escreva para mim nos comentários se você já frequentou uma das igrejas dos mórmons e não vai nenhuma pessoa de cor. Será que se perderam? Será que se extinguiram? O que aconteceu com eles? Por que as justificativas teológicas deles durante o período em que a proibição estava em vigor? Líderes e membros da igreja ofereceram diversas justificativas teológicas e doutrinárias para essas restrições. Uma das teorias era que as pessoas de cor são descendentes de Caim. Acreditava-se que eles eram ancestrais das pessoas de raça negra e carregavam uma maldição pelo pecado de Caim na Bíblia. Ou seja, que a marca que Deus colocou em Caim foi a cor negra. O que você acha disso? O que você acha dessa ousadia? Isso é delicado. E eles não permitem que ocupem cargos. Não permitem. Ou seja, eles dizem não. Eles tratam assim. Tratam muito mal uma pessoa negra que chega. Tratam muito mal. Mas como estão nos Estados Unidos, sabemos como é. Os Estados Unidos foram atingidos fortemente a favor dessa ideologia e depois se levantaram e lutaram pelos direitos. E, obviamente, hoje em dia, a igualdade. E também, graças a Deus, a mídia e tudo isso conseguiram deter o racismo.
e prevenir isso. Então eles já lidam com mais prudência nos Estados Unidos, mas se você olhar aqui, não tem pessoas negras em seus congregações, ou a pessoa que chega. Estranho, por quê? Porque essa é uma filosofia, esse é um pensamento. E se alguém, uma pessoa negra, vai e ouve uma dessas teorias, obviamente vai se ofender. Dizem que a marca que Deus colocou em Caim foi a cor negra. E outra coisa, dizem que os descendentes dos pretinhos são a origem, são os de Canaã. E sabemos que Canaã foi maldição. E sim, ou seja, em Canaã habitaram nas costas. Sim, é verdade, mas que eles têm uma maldição e que por isso durante muito tempo foram tratados como escravos e que eles não herdarão o reino dos céus. Tudo isso e muito mais esses personagens se atrevem a dizer. Então, é mais perigoso do que nós imaginamos. Mas, pastor, o senhor também mencionou que eles se batizam pelos mortos. Sim, também. Essa prática se baseia na crença de que todas as pessoas devem receber as ordenanças do Evangelho como o batismo para poder obter a salvação e a exaltação da vida após a morte e ajudar as pessoas, aos familiares. Ou seja, se você se batiza, está conectado através de uma conexão espiritual. Você conecta para que nas boas obras que fizer, salve essa pessoa que não conheceu nada de Jesus, nada dos escritos e não pertenceu à religião mórmon. E você, como já é conhecedor, então tem que dizer em nome de qual falecido, de qual familiar você vai se batizar. Talvez você diga não, minha mãe era ateia, é justamente com ela que vou me conectar, então ela foi ateia, mas quando eu me batizo, no momento em que me batizo, não só nasço como uma nova criatura, mas também nasce minha avó, ateia, que morreu em tal ano. É parecido com o purgatório, também temos o vídeo aí, que é uma doutrina completamente errada e que leva a pessoa a pecar deliberadamente. Que triste, não é? Então, eles usam isso dizendo que devem se batizar por um morto para supostamente levá-lo aos céus. Fundamento doutrinário baseado no Novo Testamento, os Mormons citam o primeiro livro, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 29, onde o apóstolo Paulo menciona que o batismo pelos mortos diz assim: de outra maneira, o que farão os que se batizam pelos mortos? Se de maneira nenhuma os mortos ressuscitam, por que então se batizam pelos mortos? Quero explicar isso muito detalhadamente pelos mortos. Ele está falando primeiro aos coríntios e está mostrando a eles que a cultura deles, na cultura coríntia, fora da Bíblia, os coríntios eram gregos, os coríntios eram pagãos. Até mesmo para insultar uma pessoa em qualquer lugar, não a chamavam de pecador, mas diziam: olha, lá vai um coríntio. Era um pecador, porque eram pagãos, porque tinham culturas, porque tinham diversas religiões. Portanto, o apóstolo Paulo está mostrando para eles que Jesus Cristo ressuscitou. Por quê? Porque havia chegado a filosofia. Lembre-se que havia os fariseus e os saduceus. Os saduceus tinham chegado para contradizê-los, para dizer que a ressurreição não existe. Então, o apóstolo Paulo disse para eles: na cultura de vocês costumam se batizar em nome dos familiares, em nome dos mortos. Se vocês dizem que os mortos não ressuscitam, então por que se batizam pelos mortos? Se de maneira nenhuma ressuscitam. Ou seja, o apóstolo Paulo usou algo cultural que eles tinham para demonstrar que Jesus Cristo ressuscitou. Mas esses sem vergonha pegaram isso como uma palavra, ou seja, como um mandamento do apóstolo. O quê? Cuidado com isso, cuidado com isso. Por isso eu te convido a permanecer em todos os estudos que estamos fazendo desde Gênesis, para que você não cometa esses erros de interpretação. Essa escritura é interpretada pela Igreja dos Santos dos últimos dias como uma indicação de que o batismo pelos mortos era uma prática aceita na igreja primitiva. Não é uma prática da igreja primitiva, é uma prática do paganismo em Corinto. Eu não sei se ficou claro para você.
A revelação moderna, segundo a doutrina Mormon, a prática foi restaurada por meio de revelações a José Smith, o fundador da igreja. É considerado uma parte essencial na obra da salvação que os vivos podem realizar em favor dos antepassados falecidos. Fica estabelecido para os homens que morram uma só vez e depois o juízo. Isso está na Bíblia, em Hebreus. Eu acredito na Bíblia. Eu acredito na Bíblia. Yo le creo a la Biblia. Como é realizado o batismo pelos mortos, já lemos aqui. Eles fazem primeiro. Nos templos, os batismos pelos mortos são realizados exclusivamente nos templos mórmons, que são considerados lugares sagrados e dedicados especificamente para essas ordenanças. A partir dos 8 anos de idade, uma pessoa pode tomar a decisão de se batizar e precisa escolher um avô, alguém para mencioná-lo no ritual do batismo. Quanto ao procedimento, os membros da igreja atuam como procuradores, representantes dos falecidos. Um membro vivo é batizado em nome de uma pessoa falecida, seguindo o mesmo ritual utilizado para o batismo dos vivos. Ou seja, cada pessoa pode ser um representante para levá-lo ao céu. Registro genealógico. A igreja dá grande importância à genealogia e à história da família, coletando e preservando registros genealógicos, para identificar os antepassados que não receberam essas ordenanças. Ou seja, toda pessoa que não era mórmon, uma pessoa que é mórmon, se batizou e o redimiu, ou seja, eles o redimem. Um batismo de alguém que esteja vivo naquele momento redime aquele falecido que morreu há muitos anos, ou que já está morto há muitos anos. O propósito e a crença deles é que a salvação é universal. A prática se baseia na crença de que todos devem ter a oportunidade de aceitar o Evangelho. Portanto, as pessoas falecidas que não aceitaram o Evangelho através do batismo podem ensinar-lhes o Evangelho. Como se chama isso? Chama-se o vínculo espiritual com familiares eternos, além da salvação pessoal. Os mórmons acreditam na importância das famílias que já faleceram, ou seja, o desejo deles é ressuscitar todas as pessoas que morreram em pecado, através do batismo. Agora chega o ponto-chave, por isso eu disse para você ficar até o final. Os mórmons e a maçonaria, a relação entre a Igreja dos Santos dos últimos dias e a maçonaria tem sido um tema de interesse e discussão. Especialmente devido às semelhanças em certos rituais mórmons que existem. Apenas pense nessa ideia sobre a natureza de Deus, que Deus foi um homem mortal e que com o tempo foi amadurecendo até se tornar um Deus. Era um homem terreno, com dificuldades, com pecados e com tantas coisas, e que com o tempo foi amadurecendo e se tornou um Deus. E que esse é o objetivo, que nós vamos amadurecendo até nos tornarmos um Deus. Esse é um pensamento maçônico. Aqui é apresentada uma visão geral dos mórmons e da maçonaria. Eu quis fazer um vídeo separado, mas muitas pessoas às vezes não encontram o vídeo. Então eu disse que faria um vídeo completo sobre os mórmons. José Smith e a maçonaria. José Smith, o fundador dessa igreja, se juntou à maçonaria no ano de 1842. Nos Estados Unidos, naquela época, a maçonaria era uma fraternidade influente e popular nos Estados Unidos. Foi ascendendo, chegou ao grau 33 da maçonaria. Muitos líderes proeminentes da igreja e membros dessa seita também eram maçons, ou seja, todos eram membros da maçonaria. E era a oportunidade para estabelecer conexões sociais e fortalecer laços comunitários. Por isso, se você perceber, é o único vídeo que diz que os mórmons são maçons. Você vai lá, digita Mormons e não encontra nenhum vídeo, o que mostra essa relação. Só aqui, só aqui. Por quê? Porque não é fácil falar tão abertamente sobre esse assunto. A introdução dos rituais do templo, pouco depois de se tornar maçom. José Smith, estou falando de José Smith, pode-se investigar, introduziu as cerimônias do templo na igreja, começando com a investidura no templo de Nauvoo, no ano de 1842. Ou seja, começou a trazer todas as cerimônias, os rituais. Sabemos que os maçons, se você pesquisar, eles adoram Baphomet.
Por isso Bafomete é uma cabra em forma de demônio. E eles adoram Bafomete, a realidade é que eles adoram Bafomete. As cerimônias do templo incluem rituais como a investidura. Mostram semelhanças significativas com os rituais maçônicos, o que levou a especulações sobre a influência da maçonaria na criação dos rituais. As orações, a forma como conduzem seus cultos, estão 100% relacionadas à maçonaria. Os Mormons são maçons. Se são maçons, então vamos observar as semelhanças. Tanto na maçonaria quanto nos rituais do Templo Mórmon são usados símbolos, vestimentas especiais, rituais que envolvem juramentos e sinais. Ambos sistemas enfatizam a moralidade, a construção do caráter reto e a busca pela verdade, entre muitas outras coisas. Ambos, somente aqueles que estão no alto escalão, ou seja, os líderes máximos, esses 70 apóstolos, recebem revelações de Bafomete e essa é a realidade, a opinião Mormon. Alguns membros desta igreja acreditam que José Smith recebeu inspiração divina dos rituais do templo maçônico e que qualquer semelhança com a maçonaria é coincidência, pois Deus usou esses elementos para ensinar verdades eternas. Tudo isso, ou seja, o livro de Mórmon e tudo mais, tem uma origem maçônica. Outros pensam que José Smith adaptou elementos da maçonaria para criar um novo ambiente familiar para os primeiros membros da igreja. Críticos e estudiosos externos sugerem que as semelhanças entre os rituais maçônicos e mormons são grandes demais para serem apenas coincidências. Ou seja, na verdade os mormons são uma seita maçônica da maçonaria. Perigosos! E na verdade os mormons não adoram a Deus, adoram a um Deus que transcende, e esse é Bafomete. E esse Deus aparece nada mais nada menos do que no cavaleiro do cavalo branco, que tem uma espada, que saiu vencendo e para vencer. Será conhecido como o Anticristo. E os Mormons terão um papel muito importante nos últimos dias, porque eles também farão parte da escolha do líder mundial, conhecido como o Anticristo. Que Deus te abençoe.